Olá, gente do canal. Hoje temos uma presença muito especial, uma professora do corpo freudiano, onde eu estava fazendo a minha formação em psicanálise. Então, para quem se interessar em fazer formação em psicanálise, a Lúcia vai contar um pouco sobre essa questão da formação, também as diferenças, né, que muita gente não sabe entre psicologia, psicanálise e psiquiatria. Às vezes as pessoas se confundem um pouco nesse mundo de psis. Então, é legal também, informativo, né, para as pessoas saberem um pouco o que é uma formação em psicanálise, como é que funciona, o que é o corpo freudiano. Então, seria legal, até para quem estiver interessado em fazer uma formação em psicanálise, ou se interessa em ser analista, ou até mesmo só pela questão do estudo. Então, é interessante a gente estar aqui com uma pessoa que é psicanalista, então membro do corpo freudiano, professora associada da Unirio, professora colaboradora do mestrado profissional em psicanálise e políticas públicas da UERJ. Então, passando a bola para a Lúcia, para ela poder contar um pouco essas questões todas sobre seu trabalho e a psicanálise. Acho que, de certa forma, eu sempre fui um tanto quando eu me descobri apaixonada por alguém, esse alguém foi o Freud. Tá? Foi acho que quase que desde a infância, assim, comecei. E como é que foi isso? Né? Eu era uma menina, né? E, enfim, eu estava numa festa infantil, uma festa familiar, e, enfim, a festa estava desagradável, estava chata, e eu resolvi assistir um filme. E que filme era esse? Eu devia ter, sei lá, uns 8, 7. Descobriu o Freud bem cedo. Bem cedo. E eu fiquei. O que estava passando? O Freud Além da Alma. É um Eu filme fiquei tão. ótimo, maravilhoso, para quem se interessar. Freud Além da Alma. Né? Freud Além da Alma. Não, e não é à toa que até hoje ele foi tão marcante que nas minhas aulas, quando eu tenho oportunidade de abrir um curso, assim, para quem está começando, eu começo por esse meu começo, porque esse filme realmente foi assim uma entrada, ele me provocou, né? Me causou. Né? Então foi esse filme e eu fiquei sempre assim muito intrigada. E aí quando eu ainda era menina e tal, mas assim, mais para frente, quando eu tive a oportunidade de estava no ginásio, naquela época tinha ginásio. E eu tive que fazer uma pesquisa de língua portuguesa, literatura e tal. E aí eu quis falar um pouquinho sobre psicanálise. Aí pesquisei um pouquinho, enfim. E aí eu estava sempre querendo saber um pouquinho disso, já desde criança, né? Assim, desde jovenzinho. Na época da escolha, né, de vestibular, de carreira, assim, pensei em psicologia, claro, porque era o caminho natural para mim. Medicina não poderia, porque essa coisa do corpo sangrando, não sendo um corpo metafórico, é pesado demais para mim. Eu jamais poderia fazer, acho que uma cirurgia que não fosse uma cirurgia pela palavra. Então eu falei, não vou suportar, não tem como. Então o caminho vai ser a psicologia. Fiquei muito tentada pelas letras, aliás, sempre pensei em fazer letras, um dia farei. Eu sou apaixonada também pelo campo das letras. E gosto da biologia. Mas, enfim, o caminho foi a psicologia, e pensei pela UFRJ e tal. Mas eu tinha um grande problema na época. Né? Aí lá tive contato com professores maravilhosos, professor Garcia Rosa e outros tantos que, enfim, abriram um caminho de luz para mim. Só que, naquela época, eu já sou quase enfim, vou fazer 60 anos daqui a um mês, então já entrei com 17 anos na faculdade, ou seja, tem muito, muito tempo isso. Naquele tempo, né, a psicanálise era considerada uma prática um tanto quanto elitista. E a minha dificuldade para fazer uma formação naquele tempo era bastante grande. Por quê? Porque eu era uma menina vinda do Jacarepaguá, lá da Praça Seca. Sabe lá o que é Praça? Longe a beça, Praça Seca. Né? Então, aquele esforço enorme, meus pais com poucos recursos e tal, tudo bem, passei por uma universidade pública, mas eram poucos recursos, já fazia um esforço imenso para me manter numa universidade, num curso que era horário integral e tal, então fazia análise, nem pensar. Assim como eu também era uma aluna bem-sucedida, mas tinha uma certa dificuldade em quê? Com idiomas. Por quê? Porque idioma era alguma coisa que eu tinha um conhecimento razoável que podia ter no colégio. Não tive condições de fazer
um curso assim, mais aprofundado. E no final das contas é um capital cultural, né? Quem tem curso de idiomas, quem tem a possibilidade de investir, é justamente um determinado grupo, não é para todo mundo, né? É fundamental, é fundamental, mas tem que ser, devia ser para todo mundo. Então, acho que é um pouco essa, hoje em dia até, digamos, um pouco do meu esforço, até também, que eu já estou ligada mais com a Faculdade de Educação, é, se possível, abrir canais para políticas mais inclusivas. Porque por que não tem que ser para todo mundo? Né? O acesso à cultura, o acesso à educação mais ampla, uma formação maior, devia ser para todo mundo. Mas, enfim, num certo momento, não foi assim. E aí eu me formei rapidinho, me formei até antes até do tempo, muito interessada em psicanálise, muito. Mas fiz, num primeiro momento, na graduação, uma articulação, a minha monografia de graduação foi o jogo na educação, né, e pensando nas possibilidades de uma proposta mais lúdica, de uma proposta, hoje em dia, onde o sujeito pudesse estar, de alguma maneira, incluído. Esse trabalho fez com que eu fosse convidada pela Marília Murim, que foi a minha orientadora, e que fazia parte do Filipa Circe, Navarro Rivas, de um projeto bacana lá no Colégio Jacobina, para trabalhar com elas num projeto bastante interessante, em que a arte, a educação oferecia um lugar bastante interessante para um sujeito mais criativo. Mas eu tinha muito interesse pela clínica. Por uma série de situações, o colégio estava mal, das pernas, enfim, em termos financeiros. Eu tinha feito um concurso que eu não tinha tomado posse, estava adiando a posse, e acabei entrando, e entrei para o Banco do Brasil, e fiquei lá um tempão. Foi uma tragédia para mim. Assim, foi uma tragédia num certo momento, foi ao mesmo trágico, mas ao mesmo tempo me abriu caminhos. Assim, porque muitas vezes alguma coisa que no primeiro momento pode parecer bastante ruim, e foi, em uma certa medida, foi uma ferida narcísica ter feito essa opção. Fiquei um tempo no banco, mas ao mesmo tempo o banco me ofereceu o quê? Uma possibilidade de um emprego um pouco mais solidez e que me possibilitou fazer análise. Foi aí, né, tendo entrado no banco, que eu pude efetivamente fazer análise. Porque o tripé da formação, a formação analítica, aí você falou a respeito de psicologia, psicanálise, psiquiatria, né? Diferente de uma faculdade de psicologia ou de uma psiquiatria que você pode conseguir no meio universitário, uma formação, porque ela depende apenas de conteúdos, de teorias e de estudos acadêmicos, universitários. A psicanálise tem um corpo sólido também de conhecimentos que a gente precisa saber e precisa estudar. Mas a formação, ela depende de um tripé muito essencial, muito importante, que é o estudo teórico, a análise e a supervisão clínica. Então, por isso, assim que eu terminei a universidade, imediatamente eu trabalhava com coisas que, de alguma maneira, hoje a gente pode chamar de psicanálise com Lacan, de psicanálise em extensão, né? De alguma maneira, tocada pela psicanálise, afetada, a psicanálise me tocava, mas eu não podia me dizer uma psicanalista ainda, porque era preciso que essa experiência se encarnasse, para viver uma experiência de uma singularidade tão inédita, que acho que só mesmo passando por uma psicanálise é que você vai saber do que se trata nesse dispositivo. Né? Eu tinha uma simpatia quase amor. Né? Na verdade, era amor, mas era um amor ainda não, que não tinha sido levado às últimas consequências, porque precisava de um encontro carnal, propriamente, que se daria na análise. Eu precisava me deitar com Freud no divã. Eu isso ainda não tinha feito. Né? Eu estava encantada com ele, mas precisava de ir para o divã. Ir para o divã é um passo a mais, bastante importante. E eu não tinha ido até então. Aí você queria falar.
Eu ia falar uma coisa importante também, que eu vejo isso, que assim, eu sou formada em História, mas a História também dialoga muito com a psicanálise, então eu fiz vários laboratórios de História e Psicanálise, alguns historiadores também psicanalistas, e você vê também que entre os alunos há muita vontade, muitas vezes, de participar, mais assim, de se formar enquanto analista, mas a grande dificuldade nesse sentido econômico, porque você sabe que tem que entrar para uma escola, tem que pagar a mensalidade da escola, tem que também fazer análise e também não é barato. Muitas vezes a localidade da própria escola, eu não conheço nenhuma escola de psicanálise na Zona Norte, então para quem não é da Zona Sul, muitas vezes fazer análise na Zona Sul e frequentar a escola da Zona Sul, muitas vezes situadas Leblon, assim, na Zona Sul, de modo geral, muitas vezes, para quem é da Zona Norte, é uma dificuldade muito grande. Isso foi um dos motivos também que eu parei de frequentar a escola, porque eu levava quase 2 horas da minha casa até a escola. Então, era uma dificuldade muito grande e é uma questão econômica também. Então, acaba que, eu não sei como é que você vê hoje esse problema, que, na minha perspectiva, ainda é um problema por uma questão econômica, né? Não é tão acessível, não é tão fácil, não é tão simples, e a questão econômica acaba barrando muita gente que gostaria de participar, mas que, de modo geral, não consegue por questões econômicas mesmo, de frequentar a escola, pagar a análise, acaba tornando-se uma coisa muito cara. É verdade. Hoje em dia, eu sinto que está bem mais, assim, os acessos estão bem maiores do que já foram, já avançamos muito, mas ainda há muito que avançar, porque é um capital, é uma economia que implica um capital libidinal, porque a libido é um capital também que a gente precisa, e precisa de muito investimento, muito desejo para sustentar isso. E quem vem de uma origem socioeconômica mais desfavorecida, é exigido desse um quantum de disposição, de energia, de batalha, de renúncia a outras coisas para priorizar, enfim, para poder, de fato, sustentar uma formação que não é, de fato, ela é cara em todos os sentidos. Cara, às vezes, não, hoje em dia, a mensalidade de muitas escolas nem é tão cara como já foi no passado, mas que se você junta todos os custos, tudo que envolve essa formação, então realmente é um investimento, exige um investimento grande, de todas as ordens, e especialmente um investimento de desejo, assim, mas não podemos negar o investimento econômico, material, físico, e que para algumas, para quem vem de uma origem socioeconômica mais desfavorecida, digamos, vai precisar de um quantum desejante, que me parece muito maior, para enfrentar tantas dificuldades, tantos desafios, tantos saltos que que vão ser, essa empreitada vai ser um pouco mais difícil, mas não é impossível. Né? É possível. Para quem não sabe, é um conhecimento, uma formação permanente, né? Então, não é uma coisa que você vai fazer por um tempo, não, é fazer pela vida inteira, e realmente precisa dessa ideia do desejo mesmo sustentar, porque é uma formação para a vida. Claro que te transforma, que te modifica, e eu entendo todos os custos que isso também causa para a própria instituição, né? Porque existir na Zona Sul, pagando IPTU, pagando aluguel, que seja, é um custo caro também, então por isso que também se transforma num custo caro, de modo geral, para todos. Então, eu entendo isso também, e as mensalidades nem são tão caras assim comparado ao lugar, Zona Sul e tal. Então, eu entendo todo esse contexto, mas, de modo geral, para o estudante, né? Muitas vezes o universitário, que está ali estudando para passar para a universidade pública, porque muitas vezes não tem como pagar uma faculdade, pagar um curso, assim, a questão econômica, ela é fundamental, até porque a gente vive uma sociedade muito desigual. Então, a gente tem uma desigualdade muito grande. Então, acho que no futuro pensar... não, só falando assim, no futuro pensar em abrir espaços de psicanálise, escolas na Zona Norte, seria um avanço, assim, só não ter que se deslocar, gastar 2 horas, porque o Rio de Janeiro é caótico também, né? Eu moro na Ilha do Governador, às vezes eu levava 2 horas para chegar na Glória. Então, assim, da ilha até a Glória, por causa do trânsito,
Então, realmente, é um sacrifício. Uhum. Mas hoje em dia você vê essa questão do acesso, né, do ponto de vista de deslocamento. A própria pandemia, né, Aproximou, né? está abrindo uma possibilidade, alguma coisa assim até então inédita para nós e que está dando muito certo, que é a possibilidade de reuniões, seminários pelo Zoom e que está funcionando maravilhosamente bem, né? Claro que o encontro presencial também tem lá o seu valor, o seu mérito e tal, mas hoje talvez a escola possa vir a se abrir, mesmo depois da pandemia, para atividades e ações dessa ordem que poderia, quem sabe, poderão ter um alcance e ampliar o acesso a quem já mora em bairros mais distantes, fazer laço também, porque o corpo freudiano também tem outros núcleos e seções, não só no Rio, no estado do Rio, mas pelo Brasil inteiro. Então, a gente tem visto, por exemplo, o Marco Antônio, está sendo maravilhoso. A gente tem encontrado colegas das mais diversas seções do Rio, algumas pessoas, alguns membros de fora, também até do país. Está sendo uma oportunidade assim muito, muito boa de conversamento, de encontro, de troca. Então, aquele encontro nacional que só que acontecia em um momento específico, né, uma vez por ano, num certo hotel e numa certa cidade, está se dando toda terça-feira, toda terça-feira no Seminário do Marco, e mais pontualmente nas diversas atividades da escola que estão sendo oferecidas também pela forma online. E está sendo legal quebrar uma resistência também. Eu tinha uma resistência, eu particularmente tinha, sabe, uma certa resistência com o ensino à distância. Mas ela, como tudo, tem que ter os dois lados. Eu estou achando ótimo isso, porque a gente consegue. Eu estou com um grupo de estudos de Foucault, eu faço doutorado e estudo filosofia em Foucault, e a gente está com gente que estuda Foucault lá na França. Então, assim, doutorandos da França, a gente conseguiu juntar todo mundo. Então, tá muito legal essa aproximação que a tecnologia, e que nesse período que a gente acha que é uma coisa ruim, né? É uma coisa ruim, né? Pandemia e tudo, mas ao mesmo tempo possibilitou uma coisa boa, né, nessa aproximação, que é uma resistência que a gente tinha contra a tecnologia, porque a gente achava que era muito difícil, eu não sabia usar o Zoom, não sabia usar nada. Então, assim, é ótimo nesse sentido de poder aproximar as pessoas e até também vocês pensarem no futuro de fazer talvez uma modalidade do corpo à distância, né, do ensino da psicanálise à distância para quem mora na Zona Norte, para quem tem dificuldade de ir para a Zona Sul, seria maravilhoso. Aí eu voltaria para o corpo freudiano, porque eu tinha essa dificuldade muito grande de levar 2 horas para chegar para assistir, às vezes, 1h30 de aula. Eu levava mais tempo no trânsito do que assistindo aula. Então, ainda chegava atrasada. É difícil para gente. Então, acho que isso é legal. É legal vocês pensarem assim para frente. Eu super apoio. Não, e é interessante, né, isso, né? Que é uma situação que inicialmente foi assim, um tanto quanto traumática, que nos deixou num certo momento imobilizados, ela funcionou como alguma coisa criativa que até a gente conseguiu descobrir meios, né? Eu também não sabia usar o Zoom, né? Meeting, nada disso. E a gente está agora, né, descobrindo ferramentas, descobrindo formas e vendo que funciona, assim como também a análise online também. Sim. Eu já praticava antes da pandemia, mas assim, em casos excepcionalíssimos, tipo um analisante já antigo que mudou de estado, um outro que vejo que viaja e tal. Então, em casos excepcionais, eu trabalhava online. Mas, né, com esse estado com isolamento social, se fez necessário ampliar e está ótimo, ótimo, Agora, ótimo. Onde tem analista e tenha desejo, a coisa acontece. Explica um pouco para as pessoas o que é o corpo freudiano, como é que ele funciona, para quem não conhece, nunca ouviu falar. Bem, o corpo freudiano é uma escola de psicanálise que, como a colega colocou, né, já funciona atualmente na Glória, mas inicialmente ela nem sempre esteve, ela não nasceu na Glória. Ele surgiu de um grupo de analistas que, há 25 anos atrás, 25 anos e meio,
se encontravam para estudar com Marco Antônio, né, Coutinho Jorge, e de lá para cá, desde lá para cá a gente foi percebendo a necessidade de criar um lugar de escuta, de estudo, e de uma forma que oferecesse uma formação em Lacan com uma característica, com alguma coisa que fizesse alguma diferença entre o que já era oferecido no Rio de Janeiro. E, de fato, isso se dá, que é uma escola bastante aberta, o diálogo flui, não há essa hierarquização assim, esse fosso de distância. Muitas vezes a gente vê em algumas escolas que parece uma coisa meio que de dogmas sagrados, assim, aquelas não existe isso. A palavra flui entre todos, né? Aliás, todos são muito convidados, né? Isso é uma coisa que me encanta na escola, que é dado, o sujeito ali, né? O aluno é colocado já o candidato, né? O aluno da escola, ele é colocado já na condição de falar a partir da sua subjetividade, a pensar, a escolher. Na formação básica, o que existe? Existe uma programação que a gente foi montando com os fundamentos básicos de Freud e Lacan. Para quê? Para que o aluno, isso não foi logo no início do corpo que a gente montou essa formação básica, não. No início, a ideia, durante os primeiros 10 anos, era naquela ideia de que o bonde do desejo a gente pega pelo meio e vai se virando, né? Era um pouco assim. Só que o que a gente percebia na prática? Muitas diferenças, né, de percurso, que são enriquecedoras, essas trocas entre pessoas de diferentes percursos, né, de diferentes tempos de contato com a psicanálise. Isso é rico? Mas, ao mesmo tempo, se você quer, é rico especialmente para quem está começando e também, ao mesmo tempo, para quem está também um pouco mais avançado, suposto mais avançado, porque, na verdade, como você disse, a formação é permanente. Às vezes, a pergunta daquele que parece mais ingênuo vai te convocar a rever e a repensar sobre uma série de aspectos que até então você não estavam tão sedimentados, não estavam tão claros assim. Então, é legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente sentia que Lacan, especialmente, não é tão fácil assim. Então, e que também não era, e muitos chegavam também sem sequer ter uma base mínima freudiana. Então, foi importante a ideia da formação básica surgiu no sentido de dar pelo menos um alicerce mínimo, os pilares, um embasamento mínimo, para que, depois, com essa ferramenta, com esse esteio, com esse alicerce dos pilares fundamentais da psicanálise, né, os conceitos fundamentais, os princípios fundamentais, tanto no que diz respeito à ética, à técnica, né, ao que faz, ou como uma operação analítica se dá, ao manejo, tudo isso é trabalhado na formação. Muito bem. Essa formação tem ela é básica, ela não se propõe, e, aliás, nenhuma formação pode se propor a formar o analista por completo, aliás, porque isso também para a gente é uma interrogação, o que é esse analista totalmente pronto. E como você colocou bem no início, a nossa perspectiva de formação é que essa formação ela seja permanente. O analista também é preciso que ele também esteja, de alguma forma, com um furo estrutural dentro dele. Ele também seja furado, ele ocupe o que a gente chama de uma certa posição feminina, e não de uma forma. A formação nossa não pretende colocar ninguém numa forma. Não é uma boa forma. Ela possibilita o quê? Ela possibilita, de alguma maneira, instrumentalizar o sujeito para que ele consiga ter elementos mínimos para entrar e navegar num certo campo. E aí, a partir do seu desejo, aí, digamos, é preciso que
o sujeito tenha terminado a formação básica para frequentar a permanente, não. Ele já está, estando na básica, ele já está na permanente. Então, a partir do seu desejo, a formação básica seriam aulas sobre esses conceitos fundamentais, enfim, aqueles princípios fundamentais para a gente entender o que é a psicanálise. E na formação permanente, a ideia é de ir mais fundo a partir de uma transferência de trabalho com determinados temas, enfim. O sujeito vai escolher o quê? Alguns seminários para aprofundar determinados temas específicos. No meu caso, eu tenho um seminário, que já está há algum tempo, que é a angústia, que a gente estuda a questão da angústia, entendendo a angústia como uma bússola na direção do tratamento. Então, a gente percorreu os textos de Freud, agora estamos juntos, dissecando lá como podemos o texto do Lacan, do Seminário da Angústia. Aí, a partir disso, dos textos que são citados no seminário, a gente às vezes volta a Freud ou vai a algum outro autor, enfim, a partir daquilo que vai surgindo, a gente às vezes faz mais derivações. Enfim, e isso, essa formação permanente, quem vai montar a sua grade, que não é uma grade no sentido de prisão, né, mas vai montar ali por onde ele vai, de alguma maneira, circular, aprofundar, seguir, qual é a sua trilha. Essa trilha, a gente oferece algumas coisas do nosso desejo, do nosso interesse de pesquisa e tal, e o candidato, né, ele vai, enfim, a partir do seu interesse particular, ele vai buscando ali quais cursos, ou o que mais interessa, ele vai seguindo ali e vai construindo uma formação absolutamente singular. Além disso que nós oferecemos enquanto analistas do corpo, há também o convite aos cartéis. O que é o cartel? O cartel é um dispositivo criado pelo Lacan e se aproxima um pouco do grupo de estudo, mas não tem uma estrutura muito própria que tem a ver com essa coisa do furo, da abertura, e que, que atende a uma exigência de quê? Justamente de que tenha um tempo para acabar, para não consolidar num grupo com uma formação muito fechada e que as pessoas fiquem sempre presas por vínculos que não sejam só a transferência de trabalho, que ali o que a gente quer no cartel? O que se quer no cartel? É a transferência de trabalho para a temática que seja o principal agenciador das trocas. No cartel, sempre a formação é 4+1, não é um grupo muito grande, é um grupo pequeno, onde o +1 funciona como que pode rodar, pode ser alguém designado já previamente, como essa função pode circular entre os membros desse grupo. E o que esse +1 faz? O papel dele é contribuir para que o trabalho, sustentar o trabalho, contribuir para animar o grupo no sentido de que ele não desanime, porque não é fácil sustentar um cartel, que é alguma coisa que vai ser, não tem um professor, vai ser ali pelo próprio desejo da equipe, a partir de questões singulares, não vai ter um trabalho único. A ideia também do cartel é muito legal nesse sentido de encaminhar para uma produção diferenciada. Cada um vai produzir a partir da sua questão. Você começa a estudar um tema, daqui a um tempo você escolhe um fio que você pretende trabalhar mais. Os seus colegas do cartel vão te ajudar nesse trabalho, mas porque todos têm um campo de interesse comum. Mas aquele aspectozinho, aquele detalhezinho, é um detalhezinho que tem a ver com você, que te fisgou. Então, vai ser um trabalho com a tua marca, com a tua cara, com o teu jeito, com o seu estilo, né? E que o autor, né, no final do processo de cartel, vai apresentar o que conseguiu produzir a partir daquele tempo, daquela produção, que não tem o objetivo nenhum de ser a última
a palavra sobre o assunto, mas é a palavra que pode ser dada por aquele sujeito, com aquele percurso, naquele tempo, naquele encontro com aquelas pessoas. E é isso. Aí, aí depois disso é uma jornada de cartéis. E nessa jornada de cartéis, de alguma maneira, os vários cartéis se encontram com os mais variados temas e convocam os colegas da escola para conversar a respeito dessas produções. É muito rico também. É um dispositivo assim, tremendamente interessante que foi inventado pelo Lacan e que é muito bacana. Então, a gente trabalha com aulas, na tal da formação básica, com seminários, né, com grupos de estudo e também com esses cartéis. E esse cartel, qualquer membro da escola ou associado da escola tem a liberdade de propor um tema e coloca lá no mural. Estou interessado em fazer um cartel sobre, sei lá, transferência. Aí ele já coloca lá o número de 4 posições ali para as pessoas irem ocupando e também um pouco ao modo do acaso também que a gente, né? Esse grupo vai de alguma maneira se constituindo pelo laço com o tema. Super legal isso, que é muito como funciona muitas vezes alguns grupos, né, dentro das faculdades, grupos de estudos, que é justamente junta um tema em comum que une aquelas pessoas e aí às vezes o grupo vai tomando caminhos diversos de acordo com o desejo das pessoas e assim, analisando, né, com essa perspectiva mais freudiana, né, muitas vezes os meus amigos, e aí a gente começa a perceber como as pessoas escolhem os seus temas de pesquisa com essa questão do desejo. Temas de pesquisas acadêmicos, que você vê vários amigos seus, e aí você começa a conversar, por que você está estudando a memória? Qual a importância da memória para a sua vida? E aí você começa a ver a importância de você ter uma perspectiva autocrítica, né? De você entender por que aquilo é importante para você, porque o que é importante para mim na minha pesquisa não vai ser interessante muitas vezes para outras pessoas, mas para mim é super interessante. Então, ter essa visão crítica, isso que a psicanálise faz muita gente se perceber, essa perspectiva da gente mesmo, né? Por que aquilo é importante para a gente? Por que a gente está falando daquilo? A ideia do sintoma, né? Então, a gente sempre está falando do nosso sintoma de diversas maneiras, diversas formas. Então, é interessante, pela perspectiva da psicanálise, a gente fazer essa autovisão, essa percepção de si. É bem interessante. Isso é uma das perguntas que, às vezes, eu tento fazer para os entrevistados, que é justamente se você percebeu ao longo dessa trajetória de tantos anos estudando, qual é esse tema que, no final das contas, te move e que faz com que você esteja aqui falando, que essa ideia dessa fala que nunca acaba, né? De alguma maneira, o tema que me persegue já também até movimentou a minha monografia, foi a monografia de graduação, que eu fiz, a monografia de graduação não, a monografia de especialização no CEPCOP. Depois ela se desdobrou em mestrado e redundou numa tese de doutorado e, de alguma maneira, eu já terminei o doutorado cá entre nós em 2002, mais de 2002, há 18 anos atrás. E, de alguma maneira, esse tema ainda se atualiza, que é a questão da repetição, ato analítico e ato criativo. Isso é o que assim, mais me acossa, além de, pelo fato das minhas origens, uma certa preocupação com a psicanálise em extensão e a possibilidade de vir a criar um delírio ainda, clínicas públicas. Como eu estou numa universidade pública, eu sou professora de uma universidade federal, então tenho assim, um certo acalenta um sonho de, quem sabe, criar uma possibilidade de clínica pública, né? A gente vem fazendo lá na Unirio também um trabalho, criamos um dispositivo de escuta de alunos agora na pandemia, e junto com a Rita Manso e com a Cláudia Andrade. Se puder, depois me passar o link, como entrar em acesso, que a gente pode colocar aqui embaixo na descrição, para quem tiver interesse, quem estiver precisando. É para alunos da FRJ ou alunos ou pessoas de modo geral? É da Unirio. Em princípio, foi pensado para alunos da Unirio, mas nós resolvemos abrir para a comunidade em geral. Tá? E ele está funcionando às quintas-feiras, às 16 horas. Tem sido muito interessante. Tem sido um dispositivo muito interessante, que é, de certa forma, inovador,
né? Não é uma análise propriamente, mas é um dispositivo de extensão onde a gente está tendo a possibilidade que a gente está chamando de espaço de escuta. Né? E como é que funciona? É só para ele funciona? Como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte forma: não há o interessado, né? A pessoa que estiver desejando. Ela vai entrar em contato com o telefone, né, dos nossos bolsistas lá, que enfim, depois eu te passo, e para garantir um lugar na sala. Por quê? Porque, como se trata também de um dispositivo clínico de escuta, não é a mesma coisa do que um espaço meeting ou um espaço de Zoom que a gente possa acolher como uma aula, uma entrevista, outro tipo de apresentação, que a gente possa ter um número tão grande de pessoas. A gente tem um número limitado, no máximo 10 pessoas, assim, para poder a gente ter uma condição de fazer algum tipo de escuta ali. E e como é que está acontecendo? Aí não há nenhuma obrigatoriedade da pessoa que se inscrever para vir uma quinta, vir outra vez, ela vem conforme o desejo. A gente está acontecendo da gente ter algumas pessoas que vieram da primeira e estão vindo sempre, outros estão alternando, chegam às vezes pessoas novas, enfim. Então, é sempre da ordem da surpresa. Tem alguma coisa assim da ordem da surpresa. Esse grupo, ele de alguma maneira, ele se desfaz a cada vez. É um encontro, em princípio, cada único, mas um único que se repete como diferença. Então, só para entender, é como se fosse uma reunião de umas 10 pessoas em que tem uma pessoa que fica de intermediário, ouvindo e... Isso, na verdade, somos 3, né, em geral. Eu, a Cláudia e a Rita Manso. Eu, Cláudia Andrade, Rita Manso. A gente escuta o que os sujeitos têm a dizer e damos fazemos algum tipo de intervenção marcada pela psicanálise que contribua ali para o sujeito, para abrir algum tipo de perspectiva outra para esses sujeitos que estão ali. E até também, e a aposta de que nesse espaço também, especialmente aqui da pandemia, de um certo vazio de laços e tal, né, onde as referências até com a universidade foram suspensas, enfim, e que muitas vezes para muitos a universidade é um espaço referencial importante, ter um lugar de encontro para poder falar, tem se configurado como um bom espaço para o sujeito, de novo, recuperar a sua voz, porque muitas vezes, diante desse impacto aí, o sujeito ficou sem voz, ficou mortificado, ficou ali, porque são efeitos que uma situação traumatizante pode vir a produzir. Então, a principal intenção é trazer voz e, de alguma forma, fortalecer vínculo. Lúcia, eu queria que você me falasse uma coisa que, quando eu comecei a fazer formação em psicanálise, as pessoas tinham muita dúvida quanto à questão da formação do analista, né? Quando é que, então, já que tem formação permanente, quando é que... Porque, normalmente, quem faz psicologia, depois de, sei lá, 4 anos, 5 anos, né? Tem o seu diploma e pode começar a clinicar. E aí, eu sempre me perguntavam, bom, mas você não fez psicologia? Como é que isso funciona? Você é psicanalista e... Como é que funciona isso? Em que momento você vai falar que você pode, então, clinicar? Como é que funciona isso? Eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas, que as pessoas às vezes não entendem o que é esse momento, né? O que é, em qual momento, já que você não tem um diploma que te fale, olha, você pode fazer isso. Como é que funciona isso? Aí, do ponto de vista teórico, eu já remeto todo mundo, em primeiro lugar, né? Há um texto maravilhoso do Freud, escrito em 1926, né, que se chama A Questão da Análise Leiga. E aí, por que ele escreveu esse texto? Ele escreveu esse texto por conta de um amigo dele, poeta, que estava sendo acusado de charlatanismo pelo uso ilegal da medicina. Porque aquela época,
pela época histórica, e a história, você é da história, vê que a história vai mudando com diferença, vai repetindo com diferença, vai transformando, né? Teve épocas em que a psicanálise era considerada uma disciplina somente do campo médico, né? Porque o Freud, se vocês forem lá ver o filme que eu vi, no início ele era, mas ele fez uma torção tal para responder a questões que a medicina, que dizem respeito ao saber de si, que a medicina não conseguia dar conta. E quando ele funda o inconsciente, também ele está criou um tipo de saber que tratou de um estranho que a psicologia não queria saber. Tudo aquilo que, em geral, as ciências colocam como variável estranha, extrínseca, e que vai atrapalhar a pesquisa, isolam lá, ó, isso aqui vai atrapalhar, e bota fora, joga a pedra na Geni, a psicanálise vai lá e recolhe esse elemento estranho e vai dar valor a ele. Então, a psicanálise é um saber, um dos primeiros pontos estranhos foi ela dar atenção a essa história que eu trouxe do inconsciente. A psicologia que eu estudei lá na UFRJ, embora eu tivesse tido vários professores muito marcados, e a gente lá na psicologia a gente já tem uma entrada de um pouco de psicanálise, dependendo da universidade, que a maioria que boa parte dos outros cursos talvez não tenham, isso não quer dizer que o curso todo seja psicanálise, não é. Tem muita coisa de teorias comportamentais, de pesquisas que se encaminham para direções muito diferentes, às vezes até antagônicas à psicanálise. Então, o fato de ser psicólogo não torna ninguém... Ele só tem um radical psi à frente. Mas ele esse psi não necessariamente o qualifica a ser melhor analista do que um outro que tenha vindo do campo das letras ou do campo da história. O que o Freud, em última instância, ele faz nesse texto? Rapidamente, eu vou dar o spoiler mas enfim. Mas só para vocês terem uma ideia, ele cria um diálogo com um entrevistador, assim como você está sendo assim, um entrevistador, que estaria querendo saber a respeito da formação do analista. E aí, em cima disso, ele dá uma aula maravilhosa sobre o que seria a formação, justamente para, e ao mesmo tempo, com isso, defender o quê? A questão da análise leiga. Né? O que ele está sustentando? Embora, né, os dispositivos assim, legais, etc., e tal, da época, dissessem que a medicina, a psicanálise fosse alguma coisa própria do campo médico, ele começa a analisar esse postulado básico, ele faz muito isso nos seus trabalhos, ele vai analisando, ele vai colocando em questão, ele vai interrogando de tal forma que, no final, você se dá conta de que, um pouco do que você falou um pouco no início, que essa formação ela é permanente, que ela exige uma cultura a maior possível, por isso permanente, que você nunca sabe exatamente quais são os elementos significantes, qual a constelação, de que contexto esse sujeito está trazendo. Quanto mais você tiver riqueza e bagagem cultural, isso vai te facilitar poder manejar essa escuta, não no sentido de uma significação, mas no sentido até de poder desconstruir para abrir outras possibilidades, porque a gente não trabalha com a significação, como a psicologia trabalha, isso significa isso, eu te compreendo. Não, eu não te compreendo. Eu até te estranho. E por isso que eu te estranho, eu quero que você fale mais, eu tenho muito desejo de saber sobre o que você tem a dizer. Então, nesse convite ao sujeito a dizer de si, esse sujeito vai tomando, aos poucos, um lugar de palavra que possibilita ele ter autoria sobre si mesmo e por um percurso que não precisa ser cabendo nas formas dadas a priori, aí voltamos a uma condição de classe, a uma forma preconceituosa, sei lá, racial, ou outras tantas formas que existem no espaço social e que tentam, de alguma forma, dizer para o sujeito, tu é isso, apenas isso. E a psicanálise diz, tu é até isso um pouco sim, porque isso te afetou e você está sofrendo um pouco disso que estão dizendo que você é.
mas você pode se tornar outra coisa. O que mais você pode se tornar além disso? Né? O que você pode fazer com isso, que também é matéria-prima tua, mas que pode te fazer mostrar aqui a beleza do que você tem aí dentro. O que você tem aí dentro? Enfim, de alguma maneira, esse é o convite. E, para isso, essa formação, ela é uma formação ampla e que passa por um amplo de culturas diversas, de antropologia, de linguagem, de história, enfim, de literatura, os artistas, arte, então, filosofia, todos os campos interessam. Mas o que ao mesmo tempo, o Freud faz com todos esses campos? Ele faz conexão. Também isso é uma coisa que eu me interesso muito pelas conexões. O que é conectar? Conectar é ligar, mas não necessariamente se misturar. Quando o Freud faz de filosofia, não é para... E ele dialoga bastante, e é bastante marcado, por exemplo, Hegel, a fenomenologia do espírito e tal, ajudaram textos importantes, mas, enfim, trabalhar. Mas o Freud faz isso, e Lacan também, com um cuidado de enfim, não tornar a psicanálise exatamente uma filosofia, uma linguística, uma antropologia. Ele faz o quê? Com a linguística, que ele chama linguisteria. A linguística é que interessa a psicologia. Com a filosofia, ele dialoga com ela, mas ele o tempo todo vai dizer: a psicanálise não é um conhecimento de mundo, não é uma Weltanschauung, que é uma palavra esquisita, que quer dizer que dá uma ideia de um saber pleno e fechado, como a maioria das ciências, justamente porque excluem o sujeito. Outro meu interesse grande é o sujeito. Esse sujeito que escapa, esse sujeito me interessa. Então, esse sujeito aí, que em geral é elidido nos mais discursos, ditos científicos, porque perseguem o quê? O universal, um significado último, uma verdade plena, a psicanálise vai furar esse balão inflado aí, narcísico. Ela vem e fura. Ela fura e se interessa pelo que escapa, que é justamente essa singularidade. Então, esse diálogo com esses saberes é muito importante. As conexões que são feitas com esses saberes são muito importantes. E não necessariamente, de repente, você que é da história, você tiver um desejo muito decidido, onde é que isso vai se dar? Isso vai se dar através de um percurso de análise, e você vai, de repente, sentir um desejo de analista de fazer uma formação que você te habilite a receber e a transmitir essa experiência do que a análise está te passando. E aí o que vai ser exigido de você, além de uma formação teórica? Muita análise e muita supervisão. Para a gente, porque uma das coisas... Por que análise e supervisão são importantes? Escutam a gente, ajudam a gente a separar a nossa pessoa, a nossa visão de mundo, as nossas ideologias, os nossos a priori, o máximo possível. Por que eu digo o máximo possível? Porque a gente nunca consegue totalmente, a gente falha. E justamente no que falha, a gente avança. É um paradoxo. É o tempo todo trabalhando no paradoxo. Mas a gente já é divertido disso, a gente não está lá para hipnotizar e convencer ninguém a entrar numa forma de normatividade, como aí voltando, porque eu interrompi lá. A psicologia e a psiquiatria muitas vezes tendem. Tem lá o DSM, né? Os padrões lá da suposta normalidade e tal. Não é isso. O que a psicanálise aposta é que um sujeito que haja consonante com seu desejo, ele vai ter, com certeza, ele vai ter condições de lidar melhor com o mal-estar inevitável de estar na cultura e na relação com os outros. A gente vai ter condições de contornar e de saber manejar com o real, que vai estar sempre retornando de alguma maneira. De poder lidar com isso e fazer isso até dar uma torção, e aquilo que às vezes se apresentava como mal, tentar daquilo ali extrair alguma coisa que seja minimamente salutar. E como é que a gente só consegue fazer isso se o nosso desejo estiver em causa? Daí também a importância, voltando à questão da formação e como ela é dada no corpo, a importância de que cada um que esteja transmitindo um conteúdo também esteja desejando muito aquilo. A gente tem que estar apaixonado por aquilo que faz. É o desejo. O desejo do analista vai se aflorar também em você e se manifestar para você, em algum momento,
ter desejo de clinicar, beleza. Aí é o que vai ser muita análise, muita supervisão para não se misturar, para trabalhar mais as ferramentas da clínica aqui. Mas o estudo da já ajuda qualquer um, de qualquer área, para abrir perspectivas. Já abre um pouco os horizontes, assim, do ponto de vista de visões de mundo extremamente fechadas. Então, minimamente, mesmo que um sujeito de outros campos de saber não venha clinicar, efetivamente, assim, receber pacientes em consultório, pode até vir, nada impede, mas se ele não quiser fazer isso, a sua prática, a sua experiência, o seu modo de trabalhar, seja na história, seja ou na instituição, seja na escola, seja na vida amorosa, seja onde ele estiver nos laços, ele vai se posicionar na cena de uma forma outra. Então, ele, de alguma maneira, esse trabalho ele é, de alguma maneira, interessante para todos que dele desejarem se aproximar. Agora tem que ter desejo. O desejo é o motor, o desejo é a causa, porque é também o desejo que causa desejo, é o desejo daquele que foi, de alguma forma, inoculado por essa peste, entre aspas, que vai, de alguma maneira, fazer o quê? Com que ele tenha o desejo de transmitir desejo. Uhum. E é isso que vai causar, é isso que vai fazer toda a diferença. É isso que faz com que alguém tenha vontade de se colocar, de falar, ou de saber, ou de querer, enfim. É o desejo, o nosso motor é o desejo. É super interessante esse posicionamento. É engraçado que, assim, eu estudo filosofia Foucaultiana, né? E o Foucault é bastante crítico à psicanálise, mas me parece que a visão que ele tem, né, dessa psicanálise, que existe uma hierarquia, uma relação de poder, eu não consigo enxergar isso quando eu leio Lacan, né? Quando ele vai dizer que é um sujeito de suposto saber, que não existe um saber ali que opera, mas sim uma desconstrução de um lado, uma vontade de conhecer, um estranhamento, são dois estranhos, né? E a ideia de que você deixa falar para justamente a fala ela vai se constituindo em impossibilidade de você interpretar essas narrativas, né? E é interessante que, ao mesmo tempo que você tem a possibilidade de estudar um autor que é crítico, mas você consegue perceber outras possibilidades ali na psicanálise, que eu acho que é um conhecimento muito rico e como você falou, ele, por mais que você não esteja clinicando exatamente, você leva essa perspectiva para a sua vida, para o modo como você vê o mundo, como você se relaciona com as pessoas, e isso é muito rico, que é uma ideia de transformação mesmo, né? Do si, né? Você se transforma porque você é afetado por um determinado discurso que faz com que você comece a perceber o mundo, a sua realidade de maneira diferente. E aí você entende que não existe a verdade, não existe o sujeito, ou a única forma possível, como você tem lá a psiquiatria com DSM, dizendo o que é normal, o que é anormal. Perfeito. E é interessante também, do ponto de vista da história e do ponto de vista da filosofia, a gente pensar também nesses movimentos da repetição, que parece que quando vem, por exemplo, Freud trouxe para o mundo, né, nessa passagem do século XIX para o século XX, alguma coisa que foi extremamente revolucionária, né? Abriu uma perspectiva, assim, de um inusitado, de alguma coisa muito espantosa. E alguns foram seguindo, mas o problema dos seguidores, a gente tem que ter muito problema com a questão dos que vão seguindo. Porque, de repente, aqueles que vão seguindo, isso acontece também nos movimentos religiosos, acontece em movimentos, parece que vão seguindo, aí parece que não vão suportando, vão tendo vigor para sustentar com toda a potência aquele clarão, aquele Fiat Lux, e aí o que eles fazem? Começam a criar dispositivos, às vezes, institucionais, para tentar cercar e tentar garantir aquilo que não tem garantia. E aí acabam abafando e obturando justamente o que havia de mais espetacular, o de mais diferencial ali que você está ensinando. E foi isso até, não é à toa que o Lacan, que é mais ou menos também contemporâneo também do Foucault e tal, ele também, dentro da perspectiva dele, também estava incomodado por isso até que acabou
tendo e fez avançar o seu trabalho muito em cima de críticas a um certo modo de transmitir e de pensar a formação analítica que estava vigorando nos anos 50 e que, em última instância, a palavra do Freud estava morto, praticamente abafado, eram os comentadores, usurpadores e muito do que era mais virulento na transmissão psicanalítica não estava podendo ter lugar naquele tipo de transmissão. Então, e aí o Lacan, o que propõe? Justamente uma releitura do Freud, para mostrar que estava lá no Freud, ele não estava inventando nada tanto assim, depois ele inventou algumas coisas assim, mas no início ele não estava deturpando, ele não estava alterando, ao contrário, ele estava justamente jogando luz em cima de aspectos cruciais que estavam sendo obturados e que estavam transformando o que era a psicanálise numa psicologia do ego qualquer. E olha só como é que eles se traem. Até na maneira deles se nomearem, eles disseram que eles eram psicólogos do ego. Era o que eles eram, psicólogos, não psicanalistas. Embora numa instituição ligada à IPA, que era a grande internacional, etc., de psicanálise, etc., e tal, em última instância, por conta de um certo manejo, um certo tipo de formação, um certo imaginário, né, que tomou lugar, porque o lugar do analista, antes de ser um lugar do ser, é um lugar do descer. A gente trabalha muito na análise justamente para quê? Para que essa condição narcísica ela seja esvaziada o máximo possível. Não dá para esvaziar também totalmente, que a gente precisa de um quantum de narcisismo. Mas não é a partir do narcisismo que as instituições analíticas dignas desse nome deveriam funcionar. Elas têm que estar sempre se interrogando com relação a isso que retorna. Porque frente... Engraçado que esse posicionamento psicanalítico, eu estudo o Sócrates, né? E aí o Sócrates ele tem uma perspectiva, né? O Sócrates tem uma perspectiva do Foucault, de filosofia como modo de vida, né? E a ideia da vida virtuosa para o Sócrates, o que ele defende como vida virtuosa, é a vida refletida. Não é que em algum momento você vai alcançar a sabedoria, né? Que você, tipo, alcancei o máximo da sabedoria, agora eu parei. Não, a vida filosófica, e eu acho que a vida da psicanálise, de modo geral, é estar em constante reflexão, reflexão sobre os valores que você tem, as verdades que constituem o seu saber, né? Que tipo de opiniões habitam a sua alma, e você tenta, então, fazer essa reflexão constante de si, tentando melhorar, né? Tentando sempre buscar as melhores escolhas, fazer as melhores escolhas e ações no mundo. Então, acho que é legal, que parece muito com a filosofia prática. Ao mesmo tempo, parece muita coisa, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas assim que diferenciam um pouquinho, e é legal a gente pensar também numa grande diferença também, se você tinha perguntado, entre a prática analítica, a prática psicológica e a prática psiquiátrica. Eu acho que um ponto importante que a gente não pode deixar de tratar diz respeito ao que a técnica, né? Tanto na psicologia, nas mais diversas teorias e técnicas psicoterápicas, porque tem uma certa técnica, um certo manejo de um tempo previsível, um certo a priori, que predispõe a colocar o sujeito dentro de uma certa adequação do que é o melhor. Mas a psicanálise vai interrogar até o que é o melhor. Eu não sei qual é o melhor para você. Nem qual é o seu bem. E tem uma coisa que eu ia te perguntar, que é justamente espinhoso, que às vezes muita gente fala, o pessoal da psicanálise é para sempre, quando termina a análise, quando você tem alta, a ideia é do fim da análise, que é uma questão que muita gente critica quando está falando de psicanálise, parece que é aquela coisa interminável. E o que você tem a responder sobre essa questão, porque às vezes eu também não sei o que dizer sobre isso. A questão do tempo, né? O tempo que nos importa é um tempo absolutamente lógico, não é um tempo cronológico. Então, você veja, a gente está nesse dispositivo que a gente está meio inventando lá na Unirio, pode ser um único encontro, mas que seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Você está entendendo? É alguma coisa que faça assim, qual o fim e qual a finalidade. A gente tem que poder estar perguntando quais são os fins e quais as finalidades. Então, uma
análise de alguém que, digamos, você do campo da história, ou alguém do campo da filosofia, ou de qualquer outro campo, que queira se interessar ou queira fazer uma formação, enfim, tem algumas questões, aquilo pode ter uma duração mais curta, o sujeito achou que está suficiente, ok, mas parou por ali, não quer dizer que ele concluiu uma análise ao ponto de se tornar ou um analista e quer que finalizou uma análise propriamente, mas teve algum efeito ali para ele. Bastou, por enquanto, se em algum momento algo suscitar, que volte. Né? Enfim, é diferente daquele que tem desejo de ser analista e movido pelo desejo do analista. E o desejo de ser analista não se confunde com o desejo do analista. O desejo do analista pode, assim, qualquer um, eu queria ser analista, eu vou entrar numa escola. Mas o desejo do analista implica, de alguma maneira, já um atravessamento de um percurso tão grande que o sujeito, de alguma maneira, se dá conta de que há algo ali que o persegue nessa experiência, que não é mais do que uma terapêutica, é um método de investigação que é, de alguma maneira, querer chegar a essa mínima diferença, de querer chegar a essa diferença pura. Né? Visar essa diferença pura faz com que você não fique só satisfeito com os efeitos terapêuticos de uma análise. Você quer atravessar a fantasia, você quer ir mais fundo, você quer chegar no âmago ali do que lhe te diz respeito na sua relação com o mundo e com o campo dos significantes. Então, para quem já quer esse mais além, que almeja esse ponto aí, a gente não pode precisar, porque é aquilo que o Freud também fala, o caminho depende, e que também tem a ver com Cervantes, e tem um outro escritor também que fala que o caminho se faz ao caminhar, não tem a gente não pode dizer ao certo qual vai ser, como é que vai ser a trilha desse percurso. E o tamanho do percurso também depende do passo do caminhante. E esse passo do caminhante, e o próprio caminhante, o caminhante é meio Alice no País das Maravilhas. Ora ele estica, ora ele encolhe, tem hora que ele recolhe, tem hora que... Então, também é muito variável, não é uma coisa linear. Por isso, a gente não pode dizer a priori. Há percursos que podem ser mais rápidos, outros podem ser menos rápidos, enfim. Mas cada qual vai ter a sua peculiaridade, a sua intensidade, e, enfim, e ele vai ser... Para quem deseja ir até a esse fim de análise, visando de fato se tornar analista, essa análise provavelmente será uma análise mais longa do que alguém que está visando só resolver uma questão ali particular, ou que está, enfim, num processo de estar razoavelmente bem consigo. Isso aí a gente chega rapidinho. Mas agora, esse passo a mais desse atravessamento, a gente não pode dizer nada a priori, diferente de outras terapêuticas que podem, antes de um percurso, dizer vai ser em X tempo, ou vamos ter tantas sessões, e e vai acontecer isso. O analista não sabe, ele também é surpreso, ele precisa ser surpreendido. A gente o tempo todo trabalha com a surpresa, lidar com o inesperado. É preciso que o inesperado traga uma surpresa, como diz o poeta. Né? Então, é uma coisa assim, essa habilidade de poder lidar com o inesperado, que, em geral, o inesperado traz angústia. O eu gosta de tudo arrumadinho, de vir preparadinho, que tudo já meio assim, porque eu acho que talvez isso que cause o grande incômodo nas pessoas, né? Quando você dá muita liberdade, você fala, não, é permanente, mas cada um tem o seu tempo, não vai ter um prazo para terminar a sua análise, e talvez isso incomode tantas pessoas, porque no final das contas a gente vive uma sociedade que as pessoas querem um remédio, as pessoas querem a solução, as pessoas querem um tempo certo, as pessoas querem uma vida planejada, organizada, enquanto que a gente sabe que a vida ela é esse inesperado, a gente não controla muitas coisas. Então, a psicanálise ela tem essa perspectiva de saber que a gente não sabe,
Então, o analista, ele também não Isso. sabe. E aí é trabalhar em cima do não saber, buscando saber alguma coisa, talvez, né? Significar de outra maneira. Então, acho que essa perspectiva parece, para mim, uma perspectiva tão potente, tão forte, né? Tão de abertura para o novo, para as coisas que a gente nem consegue entender direito o que vai acontecer. E para muitas pessoas é o que causa, às vezes, um medo, assim, né? Uma coisa meio querem Assusta, controlar o assusta, incontrolável, assusta, né? Assusta e às vezes as pessoas preferem o assusta. pragmático, preferem a terapia mais pragmática, porque essa aqui eu vou conseguir resolver meu problema em 2 semanas. Então, é engraçado isso, né? A quem prefira de um jeito e a quem prefira de outro. São as diferenças, né? São as diferenças, mas, enfim, são propósitos totalmente diferentes. Um visa uma certa uniformização a um padrão normativo, né? De alguma maneira, uma adaptação. A psicanálise não é adaptativa, ela não visa adaptar nada, ela visa justamente a sua diferença. E não existe diferença adaptada, em última instância. Por isso, ela tem um quê subversivo nesse sentido, porque ela não cabe nessas coisas. Por isso, ela é assustadora. Ela, de alguma maneira, tem uma dimensão de inquietante estranheza. Deixa Que eu te nem todo. fazer uma pergunta pragmática, que é... Muitas pessoas me perguntam, que às vezes as pessoas já têm um analista, já fazem algum... E aí as pessoas perguntam, bom, para ser analista, psicanalista, tem que ser um analista da escola e um supervisor da escola? Eu sei que o supervisor deve ser da escola, né? Agora, o analista, ele tem que ser um analista da escola, do corpo freudiano, por exemplo? Não, de jeito nenhum. Isso vai variar de escola para escola, mas na nossa escola, em muitas escolas é assim mesmo, até por uma questão lá de controle institucional, eles fazem esse tipo de opção de que o analista seja um analista que eles conheçam. Então. Mas lá no corpo a gente não caminha com esse tipo de pensamento, porque o grande valor que a gente dá é a transferência. Né? Então, a gente não seríamos nós, numa escola de psicanálise, que iríamos interferir na transferência que existe entre aquele analisando e o analista, seja ele de dentro ou de fora. Até porque a gente pensa que, muitas vezes, o de fora pode nos oxigenar também. Uhum. Legal. Senão a gente ficaria muito fechado. Então, essa possibilidade também de que tenham candidatos, algumas pessoas que estejam associados e membros, sejam analisados por pessoas de fora, também não deixa de ser uma forma de uma variável estranha também está presente entre nós. Nós bendizemos o estranho, nós bendizemos o estrangeiro, nós queremos acolhê-lo, porque ele tem a nos ensinar. Legal. Também. Lúcia, eu tenho a agradecer. Eu vou colocar o link aqui embaixo do Corpo Freudiano para quem se interessar e quiser se associar. Tem uma entrevista, né? Eu sei que eu passei por uma entrevista. E acho que tem que ser formado em alguma, né? Tem que ter um curso superior, né? É desejável porque senão fica mais difícil para acompanhar os cursos. Mas não... é só um curso superior em qualquer área, né? Não tem nenhuma distinção de área. Então, quem quiser, vou botar o link do Corpo Freudiano aqui, seção do Rio de Janeiro, fica na Glória. E só tenho a agradecer pela conversa, foi maravilhoso. E eu queria que você fizesse suas considerações finais aí pra gente. Eu só tenho assim, também a agradecer essa oportunidade de estar conversando com você, que pelo brilho do olhar, né, demonstra também um encantamento muito grande por esse campo que me apaixona, né? Enfim, e deixar aí também um contato para que quem, porventura, depois quiser procurar saber mais a respeito da escola, ou também o contato, também seria interessante deixar daquele convite para as rodas de conversa, que vão estar sempre sendo renovadas pelo Face, a gente está sempre mudando pelo Face, pelo Instagram, mas em geral é às quintas-feiras, quem tivesse interesse. A gente deixa o link aqui do Facebook, Instagram, tudo que você me mandar, eu posso colocar aqui na descrição, e aí fica para as pessoas ficarem em contato. Que bom que divulga um pouco também o corpo freudiano, o conhecimento psicanalítico, que até entre os meus amigos mesmo, às vezes eu falo sobre
psicanálise, psicologia, psiquiatria. Eu, no mestrado, estudei história da psiquiatria. Aí foi quando eu comecei a ter contato com a psicanálise. Então, são coisas diferentes que talvez para a gente já naturaliza, que a gente já entendeu as diferenças, mas para muita gente é muito estranho. Então, é É legal verdade. esses espaços e a gente está ocupando esses espaços na internet, que chega em muita gente, as visualizações, às vezes chegam em 200 visualizações. Então, para um canal que acabou de abrir, é legal, né? Chegar em 200 pessoas. Quando você faz uma palestra, uma conferência, às vezes a gente não chega em tanta gente assim. Então, é legal que a gente está criando aqui espaços para debater coisas que eu adoro também, que é a história, a filosofia, a psicanálise. Então, eu estou tentando trazer pessoas que possam agregar, contribuir. E eu adorei conversar com você, foi um prazer. E a gente vai conversando aí. A gente pode fazer um Com debate também, certeza. chamar mais gente. Aí a gente vai... É uma ideia. É uma ideia. Vamos pensando. Vamos construindo nossas redes. Não é Sim, isso? sim. Precisamos construir essas redes de resistências também. É isso, é isso. E que a Valeu. psicanálise Então, também é um espaço político, né? Também de sim, resistência e do que eu costumo chamar de eros política. Né? Frente a essa política tão atual, tão assim, bélica, armamentista e tal, seria legal a gente pensar em formas onde o sujeito, o amor, a liberdade, o desejo fossem assim os significantes mestres. Né? É o sim, com caminho. certeza. Muito obrigada, foi um prazer te Nada, conhecer. meu bem. Tchau. Beijo, tchau. Beijo.